Manhã do dia 1º de novembro de 1755. O dia que mudou a história. Um dia que era feriado, né, de Todos os Santos, dia de Todos os Santos, aproximadamente entre 9h30 e 9h40 da manhã, horário de Lisboa, aconteceu um baita terremoto. Ficou conhecido como Sismo de Lisboa, aquele sismo que provocou um grande tsunami, que a devastou Lisboa junto com o terremoto e atingiu o Brasil. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu vou contar essa história e mostrar esse evento, né, falar um pouco desse evento que mudou a história da ciência para sempre. Sim, depois desse evento, o mundo nunca mais foi o mesmo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo que eu vou lhe contar. Mas antes, eu peço seu dedo no like para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então, vamos lá. Daí, o terremoto de Lisboa, 1755, pintura de João Glema, né? Essa pintura retratando, né, esse evento, né? Mostra aí anjos voando, né? Aquela glamorização da época. Então, em 1º de novembro de 1755, entre 9h30 e 9h40 da manhã, feriado, dia de Todos os Santos, aconteceu, né, uma fatalidade. Um baita terremoto, que o epicentro até hoje não é conhecido. Muitos falam que está entre 150 e 500 quilômetros a sudoeste de Lisboa, devido a um outro sismo que foi em 1969, que, né, acabou tendo um local apontado, né, como ficou ali mais ou menos aquele sismo de 1755. Só que esse sismo de 1775, alguns estudos novos mostram que ele pode ter sido de 8,7 a 9 na escala Richter. Sim, foi um baita tremor. Tá? E mudou a história do mundo. Simplesmente, tá? Acontece, né, que esse sismo, tá? Tá aqui, ó. Esse sismo, de grande sismo de Lisboa, ele tá aí uma gravura, porque essa gravura mostra o parte de Lisboa em chamas e também o porto sendo varrido por esse tsunami. E foi realmente devastador. Tá? Foi algo devastador que poucas pessoas tinham presenciado na época. Tá? Até então, não sabíamos o que causava isso, sabíamos que existiam os terremotos. Os antigos, muitos falavam que eram culpa dos deuses, né? Tinha aqueles vulcões, sacrifícios, tal, para poder acalmar esses deuses, né? Tanto é que sempre tinha o deus Vulcano, né? Lá na Roma Antiga e tal. Então, sempre tinha essa situação, né? Onde que tinha sempre um deus relacionado a isso. E nessa parte do mundo, né, na Europa, quando aconteceu esse sismo, foi um belo contra, vamos dizer assim, deu aquela estremecida na fé cristã. Mas nós vamos continuar. Bom, aqui tá uma foto, né, também a gravura, né, da época, que mostra que um relato, né, que lá do reverendo Davi, né, é Portugal. Então, ele veio espumando, rugindo e ocorreu em direção à margem com tanta energia que imediatamente corremos para salvar nossas vidas o mais rápido que possível que podíamos. Isso foi um relato, né, do reverendo Davi, tá, onde que ele está falando do tsunami que precedeu o evento, né? Então, esse tsunami ele realmente ele veio e foi algo, né, também devastador para Lisboa, tá? Então, simplesmente, quando aconteceu isso, houve um grande número de mortos, grande número de feridos. Se não me engano, não sei se 3/4 ou metade acho que 3/4 da cidade de Lisboa ficou completamente arrasada, tá? E aí continuamos com os relatos.
Assim que escureceu, toda a cidade parecia brilhar com uma luz tão forte que dava para ler. Podia-se dizer, sem exagero, que houve incêndios em pelo menos 100 lugares ao mesmo tempo e continuou como isso por 6 dias sem interrupções. Então imagina naquela época um incêndio que durasse nas casas, né, das pessoas tal durante 100 dias, tá? Durante 100 dias. Pois é, dorme com barulho desse, né? Deve ter sido realmente um inferno ali em Lisboa na época. E esse sismo, tá? Esse tremor, ele foi algo assim tão, mas tão importante que ele virou assim uma notícia na época, tá? Então acontece que ele foi, né, uma catástrofe global, né, no termo global que se fala, né, da mídia da época e que atraiu a atenção de todas as gazetas, todos os jornais, né, viajantes da Europa, eles se interessaram por esse sismo de Lisboa. Tá? Foi chamado Grande Sismo de Lisboa, né, o terremoto de Lisboa que gerou esse tsunami em Lisboa. Então realmente foi algo que mudou o mundo. E aí está outra gravura da grande procissão ao alto da fé dos condenados pela Inquisição de Lisboa no século XVIII. Isso aí aconteceu porque a própria igreja na época, a igreja católica, né, que era dominante lá em Portugal, ela e seus seguidores procuravam culpados pela tragédia. Pois é, começou teve uma histeria na época para arrumar um culpado, como se a natureza tivesse culpa, né, de provocar um terremoto e acabar, né, com uma cidade. Então, mas só que para o conhecimento da época, para essas pessoas que, né, que tinham fé, que acreditavam, né, que tudo era alguma coisa, né, referente a Deus, tal, então foi realmente um grande situação que eles tentavam entender, né? Então, o próprio Voltaire escreveu o seguinte, que depois do terremoto que destruiu 3 quartos de Lisboa, o meio mais eficaz que os sábios do país inventaram para evitar uma ruína total foi a celebração de um soberbo auto de fé, no caso aí seria um ritual de penitência pública, tá? Tendo a Universidade de Coimbra decidido que o espetáculo de algumas pessoas sendo queimadas em fogo lento, né, com toda a solenidade, em um segredo infalível para evitar terremotos na Terra, tremores de terra. Tá? Então, várias pessoas se submeteram, tá, ao quê? Até mesmo as penitências de vários tipos, né, para tentar acalmar, né, o Deus, ainda trazendo aquela questão antiga de ter que alguma coisa relacionada à natureza, com isso para tentar acalmar. Foi um inferno na época. Tá? Então foi a primeira catástrofe global que a mídia cobriu. Só para vocês terem uma ideia. Tá? E isso daí soou bastante, né? Várias pessoas, né, enquanto a aquisição cuidava desses negócios, né, das grandes mentes da época também, estavam começando a ver, né, o mundo, também de uma outra forma. Tá? Foi quando começou lá a questão do iluminismo, tal, dessas outros tipos de reflexão, onde que começaram também a ter outros tipos de evidências, não só a questão, né, de tudo que a natureza produzia, isso aí seria culpa de um Deus, tal, que seria que a igreja teria que tomar pé, que os cristãos teriam que se sacrificar, teriam que fazer algo assim para poder sacrificar, no caso é penitência, tá? Para poder se safar disso. Isso não tinha nada a ver. Hoje nós sabemos disso, mas para a época havia sim algo bem validado, né, para a época, né? Então, eles propuseram, né, resolver esses problemas históricos, né, como esse daí, aquela questão, né, que o mal é afirmado, que a bondade de Deus havia segurado, né, todo cristão dessa forma. Então, qualquer aparência de mal era apenas isso, uma aparência. Então, todos esses daí, eles tinham essa questão na época para tentar
não ter mais esses sismos, e fizeram muito isso, tá? E essa catedral aí, que foi a igreja, né, do Carmo, né, que guarda as marcas do terremoto, então ela virou ponto turístico em Portugal. Depois dessa toda essa parte histórica, filosófica, né, nós temos que muitas coisas marcaram. Então você, por exemplo, você via o quê? Muitos relatos da época estavam assim, que você diria, vendo aquela multidão, né, de vítimas, Deus se vingou e a morte deles é o preço pelos seus crimes. Então, é como se fosse isso uma ira, né? Como se esse terremoto tivesse sido uma ira, né? O crime que cometeram, né? Aí muitas pessoas perguntaram, mas que crime que cometeu muitas crianças esmagadas, né, que se afogaram, até mesmo nos ventres da mãe. Então, isso, olha, isso virou uma discussão tremenda. E essa catedral aí, essa igreja, ela foi sim um marco. Um marco porque esse terremoto que destruiu Lisboa, ele abalou muito mais do que o chão. Eliminou esforços, eliminou também os esforços para justificar o sofrimento das pessoas. Que imagina, 3/4 da cidade arruinada. 3/4 da cidade arruinada. Deve ter sido algo, assim, desolador, tá? Aí começaram os pensadores a começar a falar, né, que para a época seria algo, extremamente, né, né, que agora a gente vê que é algumas bobagens, né? Então, eles falam que Rousseau falou que a natureza não construiu ali 20.000 casas de 6 a 7 andares, né? Se os habitantes dessa grande cidade vivessem mais dispersos, com maior igualdade e modesta, os danos causados pelo terremoto teriam sido menores ou talvez inexistentes. Ou seja, para ele, tá? Para Rousseau aí, as pessoas que tinham maiores casas, né, os prédios na época, que sofreram muitos danos, claro, se morassem em pequenas casas, né, eles teriam mais chance de sobreviver e menos danos. Isso é uma ignorância total. Se vivesse mais espalhado. Não. Mesmo se tivesse vivido mais espalhado, com casas mais simples, a destruição seria total também. Tá? Porque casas mais simples, por exemplo, casas de palafitas, casas mais rudimentares, um sismo muito menor já destrói, já derruba. Tá? Então, ele falou foi uma tremenda ignorância. Mas aí eles falam, aí também outra crítica que ele deu foi que muitas pessoas tentavam resgatar suas roupas, outros, né, papéis, outro seu dinheiro, e ele se perguntava assim, as pessoas perguntavam, olha, e muitas pessoas perderam a vida fazendo isso. Então eles perguntavam que era inusitado, porque refletia seus valores, mostrando que preferiam manter sua posição social às suas vidas. Isso é uma ignorância, porque nós vemos isso hoje em dia. É nossa intenção salvar os nossos bens, as nossas pessoas, nossos entes queridos, nossos animais, quando acontece esses escombros. Isso aí vem de séculos. E um terremoto desse nível, tá? Sim, ele poderia causar algo disso. Mas uma coisa começou, pelo menos, né, a melhorar nessa questão. Porque o terremoto de Lisboa, ele desencadeou toda uma série de eventos que imagina quando você percebe que algo vai começando a ampliar, você começando a ampliar seus horizontes, amplia tudo ao seu redor. E esse terremoto, ele aumentou muito a era do pensamento livre, a de questionar, né, de questionar até mesmo onipotências como na época da igreja, que ela tomou para si, tá, para tentar resolver esse problema. E a gente sabe hoje em dia que não tem nada a ver. Tá? Então, até mesmo os próprios reis da época, eles tentaram, né, tomar para si isso daí, tá? Com penitências, com isso tudo. E acontece que estava tomando uma forma desse pensamento livre que um dia a humanidade ele começou a realmente a despertar, a falar o seguinte: olha, nós precisamos entender essa parte da natureza, nós precisamos entender o que aconteceu. E aí nasceu, né, uma das novas ciências da modernidade,
e hoje é usada muito. E graças a esse cidadão aí, tá? O Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, ele era aquele braço direito do rei, né, que foi utilizado para construir Lisboa. E foi o terremoto mais pesquisado da história. Temos enorme banco de dados de relatos em primeira pessoa, né, também em primeira mão, né, de eventos, e a partir desses relatos, né, os cientistas eles começaram a analisar o que havia acontecido e já tirando uma divindade dessa equação. Foi a primeira vez na história que a gente começou a olhar a natureza desse tipo de evento, onde que simplesmente, olha, a culpa não é de Deus. Passou a ser um evento natural. Ele não tem nada a ver com isso. Aí, o que aconteceu? Pode-se dizer que 1º de novembro de 1775 é a data do nascimento da sismologia. Pois é. Hoje, né, hoje o que estuda a base desses acontecimentos. E, né, isso aí foi Maria João Marquês, que é do Centro de Terremotos de Lisboa, que disse essa frase. Sim, tudo isso, né, veio com o Marquês de Pombal, e que muitos atribuem o nascimento dessa nova ciência, tá, a esses esforços do Marquês de Pombal, porque ele enviou questionários, né, para cada paróquia dos locais, para pegar simplesmente o que? Os relatos. Então pediram relato de quê? Mais ou menos de quanto tempo a Terra tremeu, o quão forte, eles dizerem quão forte foi esse tremor, que danos eles causaram, quantas pessoas morreram, né? Então você vê o seguinte, que e se alguém notou um sinal estranho antes do terremoto, também tinha nesses relatos, tá? Então esses dados eles foram coletados e começaram a ser analisados e compilados com uma série, né, de pequenos livros, onde que eles começaram a mapear. E isso daí, ó, impulsou, né, a reconstrução de Lisboa, que foi impulsionado pela própria ciência. E sim, o Marquês de Pombal ele foi extremamente, né, necessário, extremamente efetivo, tanto para a gente entender hoje em dia o que são os terremotos e também a gente tentar começar a prever os terremotos. Esse cidadão começou a fazer as primeiras perguntas sobre isso. Então, se hoje nós temos qualquer coisa que a gente consiga entender, achar alertas de tsunami, a gente tem que agradecer esse cidadão, tá? Que não era cientista, era um nobre político que se propôs a fazer um trabalho sério a isso. Então, eu sim, né, tenho a reverência ao Marquês de Pombal por causa disso. Agora, nós sabemos que esse sismo, essa coisa, esse troço, ele chegou no Brasil, tá? Ele chegou no Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia de como isso aconteceu, esse tremor, aqui no próprio Google Earth, você consegue ver, né, grandes tsunamis, tá? Então, tá aqui, ó, a parte da energia das ondas que eles estimam. Tudo isso aqui foi estimado pelos relatos do Marquês de Pombal lá que coletou. Com esses dados, vocês verem a importância. Então, a origem, né, do terremoto, tá, podendo ser de 8,5, só que hoje tem pesquisas falando de 8,7 a 9, tá? Número de mortos, de 60 mil a 100 mil. Altura das ondas, máxima, falam de 18 metros, mas pesquisas novas falam em 20 metros, mas está dentro da margem de erro. Então, tá aqui, ó, o grande terremoto de Lisboa destruiu 85% dos edifícios da cidade. Foi impactado, foi algo tremendo, impactou o Caribe, tá? Então pegou Caribe, pegou costa dos Estados Unidos, pegou toda essa região aqui caribenha com ondas de mais de 2 metros, pegou toda a costa brasileira e sul-americana aqui norte e parte da costa leste do Brasil,
tá? Tudo isso aqui, ó, são intensidade das ondas. Então, só para vocês terem uma ideia, as ondas aqui, imagina, você está aqui no porto de Lisboa, aqui em Portugal, aqui até mesmo na África, tá? E de repente uma onda de 20 metros com alta energia passar por cima. Deve ter sido o inferno. Deve ter sido uma sucursal do inferno. Tá? Isso depois que você já está abalado por um mega tremor. E construções da época bem, né, bem fraquinhas. Então esse sismo gerou esse tsunami que varreu o Pacífico e chegou até o Brasil. E os relatos da época mostram que relatos tanto no Brasil quanto estudos também da Universidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio, a UERJ, né, que o Brasil foi atingido também no dia 1º de novembro de 1755, né? E ao contrário dos tsunamis mais conhecidos, esse tsunami ele foi causado pelo esse sismo, tá? Que sacudiu Lisboa. Esse mesmo sismo aqui, uma onda atravessou o Atlântico e veio parar no Brasil. Foi o medo do pessoal que estava aqui nas Ilhas Canárias, né? Onde que, o Cumbre Vieja, tal, aí despertou esse medo, justamente porque isso já aconteceu, mas só que não tinha a menor chance do Cumbre Vieja fazer isso. Agora, acontece que esse terremoto lá de 1775, que chegou a tsunami no Brasil, tá? Ele provocou ondas gigantes, tá? Que atravessaram Lisboa, Atlântico, costa brasileira, e pegou, né, muita gente de surpresa. Imagina aqui, né? Se pegou em Lisboa, imagina aqui na época. Então, essas pesquisas foram feitas com bases históricas, né, com bases também em pesquisas de equipes que pegaram ao longo de 270 quilômetros de costa, tá, entre o Rio Grande do Norte e o sul de Pernambuco. 22 praias aconteceram essas pesquisas. E mostram que há relatos em 4 cartas falando que atingiu a Bahia, tá, atingiu boa parte também de Pernambuco, da Paraíba. Então, vários governadores da época eles escreveram isso, ficou marcado. E as águas, né, que eles falavam, as águas transcenderam os limites e fizeram fugir, né, os habitantes das praias, né? Então, isso aí foi uma coisa bem legal que foi escrito, né, no caso pelo governador da Paraíba, em 10 de maio de 1756. E muitos falam que outras cartas, né, que essa onda provocou enchentes de 4 a 5 quilômetros terra dentro do território brasileiro. Então, esse sismo que aconteceu do outro lado do Atlântico, que devastou Lisboa, passou por todo o Atlântico e ainda avançou de 4 a 5 quilômetros para dentro do território brasileiro. Imagina o quanto que ele não adentrou Lisboa, o quanto que ele não adentrou aqui a costa africana, as ilhas, né, nas costas aqui das ilhas, então nem se fala, né? Imagina uma ilha pequena com uma onda de 20 metros, o troço passa por cima, não só não só o tamanho da onda, mas a intensidade dela, a força dela e o volume de água que ela vai carregar. Então, realmente foi algo avassalador, que, só para vocês terem uma ideia, tá? As praias que foram menos atingidas, as ondas chegaram a quase 2 metros. Mas só que não eram só 2 metros de onda, eram 2 metros de onda com um volume de água por trás. É a diferença da onda provocada pelo vento. E a onda provocada pelo vento, ela pode, né, subir e descer rápido. Ela pode até ser muito mais alta, onda de 20, 30 metros. Agora, imagina uma onda dessa altura, com uma massa de água gigantesca vindo por trás. Isso é o potencial de um tsunami. E segundo esses estudos da própria UERJ, né, por exemplo, a praia de Lucena, na Paraíba, as ondas variavam, né, entre 1 metro e 1,90 m no máximo. Tá? Em Pernambuco também, chegando a quase 2 metros, mas o grande problema era o volume d'água. 2 metros é uma ressaca normal. Mas só que imagina essa ressaca normal, tá, com ondas que inundaram 4 quilômetros de terra dentro e principalmente locais banhados, né, por rios e também, por exemplo, a ilha de Itamaracá, em Pernambuco,
né, em Tamandaré, a inundação também ela aconteceu a 800 metros e Lucena a 300 metros. Então, foi um sismo gigantesco que provocou vítimas sim no Brasil, tá? Foram poucas, mas provocou. Tá? Tivemos vítimas fatais aqui no Brasil, só que nem se compara com a quantidade de mortos em Lisboa, a quantidade de destruição que aconteceu em Lisboa, né, desse sismo provocado aqui por essa situação. Tá? Ou seja, esse terremoto, apesar de ter sido devastador, apesar de ter sido algo terrivelmente devastador, foi algo terrivelmente importante para a história da ciência e o nascimento de uma nova ciência que hoje tenta, né, prever, tenta mostrar, tenta simplesmente entender como funcionam esse tipo de eventos. Beleza? Então, espero que tenham gostado. Gostou? Larga esse dedo no like, compartilha esse vídeo. Esse tema histórico desse evento, eu vou trazer outros parecidos como eu já fiz, tá? Aqui, né, com o evento de Carrington e outros mais. Mas eu vou procurar trazer que são coisas legais que a gente resgata a história desses eventos, contando a história do local, contando a ciência envolvida, e é algo assim que é bem instrutivo, tá? Então, gostou? Larga o dedo no like e assista esse videozinho aqui, ó. Eu tô deixando para vocês. Eu garanto que você vai gostar. Beleza? Forte abraço para vocês. Até a próxima.